A Grace perguntou aqui, ó, qual o papel do tráfego pago para trazer retorno? Recomenda começar pelo Face ou Google Ads? Ô Grace, tem muitos publishers, tá? A maioria dos clientes que eu trabalho e a maioria dos alunos da comunidade, eles compram tráfego, né? Tá bom? Então, assim, você como publisher, você pode comprar audiência, você pode promover o seu site, promover campanhas de conversão, campanhas de visualizações de página, tanto no Facebook quanto no Google, e você pode ter retorno em anúncio, por mais do que você, se você estiver bem otimizado, você pode ter um retorno maior do que você pagou para aparecer lá, tá? Eu recomendo sempre começar pelo Face, porque é mais fácil de esquentar o pixel, de fazer o pixel aprender lá e de ter resultados. Depois que você dominou o Facebook, você pode ir para o Google Ads. O Google Ads, muitas vezes você tem que queimar um pouco aí do dinheiro para o pixel do Google aprender, ele demora um pouco mais, mas geralmente quando você escala no Google Ads, o resultado acaba sendo melhor que o Facebook. Então comece pelo Facebook primeiro, a hora que você tiver resultados sólidos no Facebook e tiver tudo ajustado lá, aí você começa a experimentar no Google Ads e tenta dominar o Google Ads. Legal? Cara, sinto falta de um dash. Estou gerenciando muito URL. Demora 1 hora para ATT, Roy. Cara, realmente, tá? Um dash faz muita diferença para acompanhar os relatórios. Se você não tem um dash, é uma ferramenta paga ainda, eu recomendo que você utilize, tenta montar no Data Studio. Já pode te dar um norte do que pode ser feito, beleza? Se você tem subdomínios de nichos diferentes, você faria um analytics diferente para cada subdomínio ou usaria o mesmo domain? Cara, na verdade, você pode ter o mesmo analytics, o mesmo código, você fazer views diferentes para subdomínios diferentes. Então, dentro do analytics, você vai poder lá criar vistas, né, views. E daí você pode criar uma view para cada subdomínio, se você quer ter agrupado diferentemente as views do subdomínio. Então, acho que é assim que, na verdade, publishers grandes tratam com editoriais diferentes, tá bom? Meu Active View tá batendo 40%, é uma métrica ruim. Ô, Rick, 40% é uma métrica bem ruim. Para te ter uma noção, nos meus melhores projetos, a métrica está em 68% de Active View, a média dos últimos 30 dias. Então, tem bastante coisa para você melhorar se 40% é a sua métrica, tá? Implementa Lazy Load Offset no Ad Inserter, vê quais que são as unidades com pior viewability, tenta mudar elas de lugar, tá? Mas tem bastante dica aí que eu passei nas últimas lives. Se você quiser me chama no privado também, que a gente pode trocar uma ideia de como melhorar a viewability do seu site. Você pode me mandar o URL do seu site, eu dou uma avaliada, tá bom? Dicas para aumentar o RPM de página, tá? Fábio, para aumentar o RPM de página, você tem que engajar o usuário mais no seu conteúdo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que recomendar conteúdos ao longo do seu post, aumentar o número de páginas aí por sessão, o tempo de sessão do usuário na sua página. Entenda quais que são as suas melhores URLs e recomende essas URLs ao longo do post, fazendo com que elas abram na mesma página e tenha configurado o anúncio o ADEX Web Interstitials, que é aquele anúncio de página inteira. Ele é um anúncio que ele é um dos melhores anúncios em termos de monetização. Se você fizer isso e promover mais conteúdo interno, você vai conseguir melhorar o seu RPM. Obviamente, tem o posicionamento dos anúncios, então você tem que ver como que você está posicionando os anúncios dentro do seu site, você tem que gerar relatórios aí de posicionamento, ver quais que são os melhores posicionamentos, os piores posicionamentos, ou você tira fora os piores posicionamentos e foca nos melhores e tenta reposicionar os que não estão performando tão bem para ver se você consegue melhorar isso, tá? Eu sempre no mobile aí, que a grande maioria dos publishers tem mais tráfego no mobile geralmente um anúncio após o título e depois um a cada scroll e um anúncio, o anchor em cima ou embaixo, tá? O Richard perguntou aqui, conteúdo duplicado, tem alguns sites de religião e às vezes são assuntos parecidos e até repetidos. Isso pode dar problema? Cara, pode dar problema sim, tá? Tenha cuidado, porque assim, cara, tem muita coisa para falar sobre religião. Você não precisa duplicar o conteúdo de nenhuma forma. Você pode ter abordagens diferentes desse conteúdo. Então, evite conteúdo duplicado. Às vezes demora para o Google dar algum tipo de flag, de punição para os publishers, mas pode ocorrer de ter algum problema assim. Então, evita ao máximo ter qualquer tipo de conteúdo duplicado, tá bom? Tenha muito cuidado com isso, porque isso é um dos principais motivos aí
é uma das principais políticas que causa limitação ou banimento de contas. Então, eu realmente recomendo você tomar cuidado. O CTR sempre foi considerado perigoso e dizem pessoas que um CTR acima de 2% é perigoso para o site. O que você acha a respeito? Cara, CTR alto não é perigoso, tá? O que é perigoso é um CTR alto porque tem cliques inválidos, tá? Tem o formato de anúncio, o interstitial, por exemplo, em algumas páginas que chegam a ter um CTR de 45%, cara, 45%. Mas é porque o anúncio ele é tão relevante para o usuário e ele faz tanto sentido para aquele usuário que o usuário acaba clicando nos anúncios, porque aparece o anúncio certo. Então, CTR alto não é um problema, mas se você tiver um CTR alto e esses cliques serem causados aí por tráfego não genuíno, por cliques acidentais, aí sim você vai ter um problema. E é o que acontece em muitos sites. Você entra em muitos sites que tem muito anúncio, tem anúncio que se sobrepõe, mais anúncio de conteúdo, anúncio em cima de anúncio, várias violações de políticas, e esses sites, em geral, eles acabam acabam tendo cliques inválidos, cliques acidentais, e inflando a métrica do CTR.